Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou comentar sobre quem faz dieta low carb, quem procura comer menos carboidrato, porque recentemente, há poucos dias para ser mais preciso, foi publicado um artigo, um estudo, agora de 2018, portanto, falando sobre essa questão do consumo de carboidrato para a questão da mortalidade. E eles constataram que quem comia menos carboidrato tinha mais risco de mortalidade ou menos expectativa de vida. E aí pronto, a polêmica foi instaurada. Saiu essa notícia na televisão, saiu em sites e na rede social, então misericórdia! Foi só questão de tempo para uma pessoa, duas, três, todo mundo, ou muita gente, né? Todo mundo não, muita gente sair postando sobre o assunto. Teve de tudo um pouco, interpretações diversas, opiniões diversas, e eu agora estou aqui para falar sobre isso. Se você aí quer ouvir a minha opinião, ou se você nem sabe de nada, não sabe que estudo é esse, que bom que você está aqui também para você entender mais e se inteirar mais sobre essa situação toda. Mas antes, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo, porque é muito importante para mim. E se você ainda não me conhecia, faz o favor de ir aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se e depois ativa também o sino para que você possa receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas basicamente é isso, tá, gente? O artigo foi publicado agora, recentemente, em 2018, então super atual, para quem gosta aí de, fontes científicas atuais, é a questão, é super atual. E lá, eles fizeram, nesse artigo, uma análise, eles estudaram mais de 15 mil pessoas, onde eles verificaram a questão da ingestão alimentar dessas pessoas. E eles constataram que quem consumia muito carboidrato tinha mais chance, mais risco de mortalidade. E o quanto que era esse muito carboidrato? Era quando as pessoas consumiam mais de 70% de carboidrato. Ou seja, do total calórico, qual o percentual de contribuição dos carboidratos? Se era mais do que 70%, então tinha-se ali uma ingestão alta e essas pessoas tinham mais risco de mortalidade. Enquanto isso, quem consumia ali uma quantidade de 50 a 55% de carboidrato, que seria ali, o meio dessa questão toda, porque o outro lado é o abaixo disso, tá? Então esse meio aí de 50 a 55% de carboidrato, eles tiveram esse grupinho aí, o quê? Menos risco de mortalidade. Então, opa, ok, por enquanto a gente viu o quê? Que comer demais é ruim. Mas e quem come menos? De menos? As pessoas da low carb entrariam aqui, por exemplo. E aí? Eles constataram o seguinte, que quem consumia menos do que 40% de carboidrato, que seriam justamente essas pessoas que consumiam menos carboidrato, tinham o quê? Mais risco de mortalidade. Aí pronto, o que não deve ter tido de gente assim, ó. Tá vendo aí, ó? Você que vive falando que faz low carb, que fica jogando na minha cara que come saudável e que eu como ruim. Olha aí, você que faz low carb vai morrer mais cedo. Por outro lado, nas redes sociais eu também vi gente que faz a low carb que ficou lá escrevendo, falando: gente, não vamos deixar se abater por essas questões aí, porque a gente que faz a low carb de verdade sabe o quanto que realmente há de benefícios, o que nós sentimos na prática, portanto não vamos se abalar com isso tudo. Enquanto isso, enquanto eu acompanhava um post aqui, outro ali, euzinho aqui estava como? Bom, agora chegou então a minha vez de falar, que eu já estou falando, mas também dar a minha visão sobre isso tudo, o que eu interpretei daquilo que eu li. O artigo eu já mostrei na tela, então você pode, por conta própria também, se interessar, procurar ele, ler e também ter as suas visões próprias. Mas aqui eu vou dar as minhas, tá? Seguinte, lá, gente, a gente tem que entender que é um estudo baseado em relato das pessoas, Eles responderam lá um questionário, então já tem aí uma possibilidade de uma não precisão em relação aos alimentos que foram relatados, em relação à frequência, quantidade. Então, não é algo que foi ali analisado, contado
por algo mais específico. Não, foram relatos feitos pelas pessoas. Não que isso não sirva, não. Mas são coisas que a gente tem que ponderar. Então é isso que eu estou fazendo, ponderando. Portanto, o estudo em si não é conclusivo no sentido de que pronto, esse estudo saiu, qualquer coisa que tenha saído antes de benefício de dietas com baixo carboidrato caiu por terra, não serve mais. Não. Existem variáveis que são avaliadas. Aqui nesse caso focou bastante nessa questão, né, da taxa de expectativa de vida, vamos dizer assim, ou risco de mortalidade. Então tem vários parâmetros que podem ser avaliados, portanto cada caso é um caso, cada pessoa vive em um contexto único. Fora o fato da alimentação da pessoa, existem outros fatores, né, como várias coisas do estilo de vida, que somadas à alimentação é que vão somar lá no final se a pessoa vai ter mais expectativa de vida ou não. Então não é só a alimentação que vai determinar se a pessoa vai viver mais ou menos, né? Mas certamente a alimentação contribui. Então vamos interpretar com calma tudo, para que a gente também não leve para o lado de que pronto, quem come menos carboidrato vai realmente morrer mais cedo, e não é bem por aí, né? E para além dessa questão de baixo carboidrato, que quem faz low carb, quem faz paleolítica, né? Pronto, olha aí, ó, vocês que vivem aí falando que está certo, talvez nem tanto, né? Olha esse estudo. Eu considero o seguinte, além dessa questão que foi o que todo mundo estava focando, eu enxergo além. O que foi que eu consegui enxergar além? Que aí são interpretações minhas e coisas que eu vou estar aqui complementando de acordo com aquilo que eu li do estudo e associando com outros cenários, que é o seguinte. Lá nesse estudo, voltando para os dados do estudo, tá? Eles verificaram que aquelas pessoas que consumiam menos de 40% de carboidrato, que eu disse, né, que aumentou o risco de mortalidade, tinha uma ressalva, que é a seguinte: quando a pessoa tira carboidrato, ela vai ter que substituir por proteína ou por gordura, ou aumentar as duas coisas, tá? Então, se a pessoa quiser retirar carboidrato, mas ainda assim manter o mesmo patamar calórico, ela vai ter que colocar algo no lugar do carboidrato. Repito, ou proteína, ou gordura, ou as duas coisas. Então, qual é a grande ressalva aí? Quem consumia menos de 40% de carboidrato, porém consumia legumes, consumia nozes, consumia manteiga de amendoim, que eu não sei se essa manteiga de amendoim seria o que a gente chama aqui de pasta de amendoim. Mas independente disso, é um derivado do amendoim. E amendoim é uma fonte natural, é uma fonte vegetal. Pessoas que consumiam esse tipo de alimentação, também até mesmo pães integrais, tinham o contrário, tá? Não tinham esse risco de mortalidade aumentado. Qual era o problema então? Era quando você consumia menos de 40% de carboidrato, mas ao invés dessa questão aí de legumes, coisas naturais, você consumia o quê? Proteína, gordura de origem animal. Então vamos entender. O que eu falei aí de que eu enxergo além é o que eu vou falar agora, que é sobre a questão da gordura saturada. Muita gente aí bateu na tecla e bate ainda hoje, né, que a gordura saturada não faz mal à saúde, não traz risco cardíaco, não aumenta o risco de morte e por aí vai. Praticamente, né, gordura saturada deve ser melhor até do que água, porque, né, o tanto que as pessoas falaram da gordura saturada para poder mostrar que ela não é ruim, elas acabaram, para provar que não é ruim, elas acabaram tentando mostrar que a gordura saturada é ótima. Fora isso, tá? Só para você que não entende aí o meu parecer em relação a isso, eu considero que a gordura saturada é ok de ser consumida, mas que se você consumir inadequadamente, ela pode sim trazer riscos para a sua saúde, como qualquer coisa. Portanto, consumi-la em excesso também pode trazer problemas, como basicamente tudo. Portanto, com a gordura saturada não seria diferente. Então, assim, é uma coisa meio distorcida que foi criada, mas eu já falei sobre isso, já fiz um vídeo, ó, tem um tempão atrás sobre isso aqui no canal. Mas qual é a relação que eu faço? Porque eu também já ouvi um discurso de que gordura saturada, ela só vai fazer mal se for consumida junto com carboidrato em excesso. E qual é a associação que eu faço com o estudo? Porque lá fala, né, que quem consome pouco carboidrato teria que substituir naturalmente por proteína e gordura, mas
Quando essa substituição por proteína e gordura era feita por proteína e gordura animal, eram nesses casos que o risco aumentava. Ou seja, se você trocasse por proteína e gordura vegetal, não seria o problema. E qual é a grande questão aí? Quando você pega uma fonte alimentar de proteína e de gordura que sejam de fonte animal, eles podem ter também a gordura insaturada, sim, mas eles também têm geralmente gordura saturada. Geralmente eles são fonte de gordura saturada. Por que que, na minha visão, provavelmente aqueles que tinham pouco consumo de carboidrato, mas quando fizeram o consumo de proteína e gordura, fizeram de fontes vegetais, por que que esses estavam mais protegidos? Na minha visão, provavelmente por conta do perfil de ácidos graxos que passa a ser mais do que de gorduras insaturadas. Isso não quer dizer que uma fonte vegetal não tenha gordura saturada. Só que geralmente, quando você compara proporcionalmente, tem muito mais gordura insaturada do que gordura saturada em alimentos de origem vegetal. Então basicamente é o seguinte, se você consumir muita coisa de origem vegetal, existe uma maior chance de você consumir gordura insaturada. E quando você consome muita coisa de origem animal, existe muita chance de você consumir gordura saturada. Coincidência ou não, nesse estudo, quem consumiu pouco carboidrato e substituiu por proteína e gordura animal, o risco de morte aumentou, ou taxa de expectativa de vida diminuiu, né? Por outro lado, quem diminuiu o carboidrato, mas ao invés de proteína e gordura animal, consumiu proteína e gordura vegetal, esse problema não aconteceu da mesma forma. Portanto, apesar desse estudo, como eu disse, não ser o suficiente para concluir que low carb é ruim, não é essa a conclusão que eu entendi e que eu considero que seja o que vocês devam entender, não é isso. Mas ao mesmo tempo serve para a gente refletir. E na minha leitura eu fiz muito uma reflexão sobre isso. Será realmente que consumir proteína e gordura animal, que são fontes de gordura saturada, será que realmente a gordura saturada não traz nenhum risco para a saúde? Na minha interpretação me parece que não é bem assim. Na verdade eu já achava isso, né? Mas agora eu meio que continuei a levar por esse lado e de realmente entender que, opa, talvez realmente quem consome fontes vegetais com mais gordura insaturada do que gordura saturada se protegeram mais em relação à saúde. Por que será? Fica a reflexão. Mas voltando, nesse cenário de pessoas que defendiam a gordura saturada, teve uma vez que eu ouvi uma explicação que foi o seguinte, que eu citei aí anteriormente, né? De que a gordura saturada, ela só vai fazer mal se a pessoa consumir junto muito carboidrato. Ou seja, a gordura saturada não é o problema, é só se você consumir, juntamente com gordura saturada, uma dieta rica em carboidrato. Por esse estudo, por esse artigo, quem consumiu muito carboidrato teve problemas. Isso aí a gente não vai nem discutir, porque realmente consumir carboidrato demais não é bom, isso é um fato. Mas quem consumiu proteína e gordura animal, que como eu falei, costumam ser fontes de gordura saturada, mas que fizeram isso junto com pouco carboidrato, eles tiveram benefício ou será uma coisa ruim? Uma coisa ruim, né? Afinal, eles tiveram um risco de mortalidade maior. Eles tiveram uma menor expectativa de vida. E isso tudo com pouco carboidrato. Então, será que realmente gordura saturada só é ruim se for com muito carboidrato? Na minha interpretação, parece que não. Mas agora, deixando de lado um pouco essa questão da gordura saturada e voltando a essa questão da baixa ingestão de carboidrato e aumento do risco de morte, qual é a grande mensagem que eu quero deixar aqui? Que eu canso de ver pessoas que quando fazem um determinado estilo alimentar e tiveram algum benefício, e que bom que tiveram, né? Mas quando acontece isso, parece que há uma questão assim, de querer mostrar para todo mundo que aquilo que ela faz é o melhor e que serve para todo mundo. Ou seja, você que faz low carb ou paleolítica ou qualquer outra, tá, estratégia independente, mas eu falo low carb e falo paleolítica porque seriam estilos alimentares que se enquadrariam mais nessa questão do que eu trouxe aqui nesse estudo, né, com aquela questão do baixo teor de carboidrato e um consumo de proteínas, de gordura animal aumentado muitas vezes. Então, pare de achar que se você teve algum benefício, que muitas vezes, cá entre nós, é benefício do quê? De emagrecimento. Então, assim, parece que se você fizer algo que emagreceu, pronto. É o benefício, é o requisito para você considerar aquilo como
a técnica, o recurso bam da vida do momento. Então, pare de achar que aquilo que foi bom para você é o que vai ser bom para todo mundo. Veja que quem consumiu pouco carboidrato, a depender do contexto, ou seja, com proteína e gordura animal, e fora outras questões, né? Afinal, não é só a comida que a pessoa ali vivia, a pessoa fazia outras coisas também, mas a depender desse contexto, o fato da pessoa comer menos carboidrato não foi suficiente para a pessoa viver mais. Então, será que em qualquer circunstância, para qualquer pessoa, independente do que a pessoa faça além da comida, será que só o fato da pessoa comer menos carboidrato, pronto, é o suficiente para a pessoa ter a melhor saúde de todo mundo? Não, porque não é só reduzir carboidrato que importa. A sua saúde depende muito de vários fatores, Então, fica aí a mensagem, né? Carboidrato, contar carboidrato é importante? Pode ser, mas somente isso que importa? Não. Essa é a grande mensagem desse estudo que eu levo pra mim e que eu estou compartilhando com vocês. Agora, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, tá? Eu quero saber. Aqui nos comentários me escreva se você gostou das minhas informações passadas, se você teve alguma visão igual ou diferente, se você leu o estudo, tá? Deixa sua opinião aqui embaixo. Ou independente se você leu o estudo ou não, mas se você quer participar aqui, de repente deixando sua pergunta, alguma dúvida, escreva. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estarão aí na tela. E agora um recado final, que é o seguinte. Como eu falei, a alimentação, a nutrição vai muito além de apenas saber se você come muito, pouco ou, enfim, uma quantidade moderada de carboidrato. Vai muito além disso, como eu falei. Então, eu quero apresentar para você que ainda não sabia que eu tenho um curso online que se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora, onde lá, inclusive, tem uma aula sobre carboidratos, já que é o tema central desse vídeo, tem aula sobre gordura, sobre proteínas, que eu também falei bastante nesse vídeo, e muito mais. O link do curso está aqui embaixo para você que se interessar. Mas agora, para fechar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo.